Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos para o vídeo 152. E a questão é 851, um novo tema, chama-se fatalidade. E nós vamos brincar um pouquinho aqui nesse tema, viu? Nós vamos brincar um pouquinho aqui nessa questão aqui, 851. Brincar no bom sentido, desculpe. Porque quando se fala em fatalidade, deixa eu ler primeiro a pergunta de Kardec, só para você ter uma noção. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Conforme ao sentido que se dá a este vocábulo, quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Tá bom. Olha só para você ver como são as coisas. Devido o nível compreensível, devido o nível evolutivo da humanidade aqui no mundo de provas e expiações, dificilmente a humanidade, uns 3, 4%, consegue entender que não existe fatalidade. E que sim, tudo não passa-se de um processo natural na evolução do espírito que infringiu as leis divinas em existências passadas, porque nada lhe acontece por um acaso. Você entendeu? Nada acontece por um acaso. Porque veja bem, gente, se existisse a fatalidade, Deus não seria a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus não seria onisciente, onipresente, onipotente. Deus não seria o presente. E não seria. Porque que Deus é esse, onisciente, onipresente, onipotente, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, que a uns permite ele que passe por diversos tipos de atrocidades, de desigualdades sociais, em todo sentido. Que Deus seria esse que permitiria que num lar nasça 4 irmãos. Dentre os 4, só um deficiente físico em todo sentido. E que os outros 3, todos conseguem se formar e ir embora e fazer a sua vida. Você entendeu? Como assim as pessoas pensam. Que Deus é esse que permite, a desigualdade financeira. Uns nascem pobres financeiramente, outros ricos financeiramente. Outros nascem pobres financeiramente, mas nascem ricos culturalmente, moralmente e intelectualmente. Já disse. Enquanto tem muitos ricos que nascem financeiramente ricos,
mas pobre de cultura e de moral. Os que os levam, comportamentos esses, atitudes essas, que os levam a cometer atrocidades perante a sociedade, a humanidade. Que Deus é esse que permite que exista escravidão no mundo? Que Deus é esse que permita que alguns países vivem, principalmente no século XXI, no regime de ditadura? Que Deus é esse que permite que em alguns países exista a pena de morte? Em alguns países existe o aborto legalizado pela justiça? Que Deus é esse que permite toda essa desigualdade? Que Deus é esse que permite que um jovem na flor da idade, com lá seus 16, 18, 19, 20 anos, sofra um acidente e morra fisicamente, sendo que ele teria uma existência muito longa aos olhos da carne nossa. Que Deus é esse que permite que um jovem, que uma criança nasça com leucemia e vários outros tipos de câncer? Você entendeu? Enquanto muitos idosos nos asilos e nas clínicas particulares, ali possuem uma idade de 80, 90, 100 anos. No ditado popular da terra, que para mais nada presta. Isso é ignorância. Porque uns conseguem sucesso em tudo que ele põe a mão, e outros, parece que o urubu pousou em seu ombro. Por quê? Por que pessoas não saem do consultório médico? Doenças de todo tipo, enquanto outros vivem, levam uma vida de orgia, de promiscuidade, porta larga, goza a vida física e nada lhe acontece. Porque Deus permite as divergências, os conflitos, porque Deus permite a escravidão, porque Deus permite as guerras, porque Deus permite as 9 inquisições, porque Deus permitiu o período de Roma e as eras bárbaras aqui na Terra. Porque Deus permitiu os períodos onde eles sacrificavam seres humanos. Por quê?
Uns moram embaixo de viaduto, outros em palacete. Porque uns pedem esmola, outros têm de tudo. Porque uns têm iate e outros não têm uma bicicleta para andar. Porque uns são torturados psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, ao ponto de serem mortos, enquanto outros vivem num paraíso. Por que essa desigualdade? Porque uns jovens embrenham no mundo das drogas e se perdem com 10, 11, 12 anos e se tornam traficantes a níveis mundial. Porque muitos seres sofrem acidente e fisicamente perdem a vida jovens. Por que um caminhão aqui no Brasil, o pai estava indo à frente com uma carreta e o filho atrás com outra carreta? Eu vou usar essa história também, porque faz parte. E, num vacilo, a carreta do filho bateu na carreta do pai e travou. E pegou fogo com o filho ali dentro da boleia do caminhão. Vivo e sem ninguém poder fazer nada, e ele gritando para o pai, olha o desespero, me salve, pai, me socorre, pai, eu estou morrendo queimado, pai. E o pai, sem poder fazer nada, é lógico que contido pela multidão, o pai, porque não tinha como fazer nada, porque as ferragens entrelaçou de uma tal forma que nem os bombeiros conseguiam retirar o corpo daquele jovem que ali encontrava-se em processo de incineração. Por que Deus permite isso? Por quê? Por que existe a bala perdida? As pessoas vão passando e de repente um tiroteio entre polícia e os miliantes e de repente uma bala vem de lá e tchum, no útero da mãe e mata a criança que está no útero da mãe e não mata a mãe. Por que criança? Me responda. Por que uma mãe que os médicos constataram ela soro positivo, quer dizer, ela tinha a mãe com HIV, AIDS, grávida, e a criança, depois que nasceu, submetida ao exame, a criança não tinha o HIV. Por quê? Por que tudo isso, gente? Porque uma criança nasce com cirrose hepática se ela ainda não fez uso de bebida alcoólica.
Por que que a criança já nasce com determinados tipos de patologia, psicopatologia? Problemas coronários, problemas respiratórios, problemas neurológicos. Por quê? Por que Deus permite isso? Mas acontece. Acontece que Deus é incondicional. Deus nunca participou de nada do que nos acontece. Todos esses acontecimentos que você acabou de ouvir, o ser em processo de evolução é quem plantou em existências passadas. Deus só concede-nos a bênção da reencarnação para que possamos, através de todo esse processo que para nós é doloroso, mas que necessário à nossa evolução, para que venhamos a nos libertarmos do que nós cometemos com os nossos semelhantes em vidas passadas, através do orgulho, do egoísmo, da inveja e do ciúme. Não existe a lei de causa e efeito. Não existe. Aliás, existe a lei de causa e efeito. Você planta, você colhe. Existe a imortalidade da alma. Nada que nos acontece por um acaso. Tenha certeza de que tudo que você vive, que já viveu e que você vê acontecendo no mundo, Deus nunca participou de nada, nunca condenou ninguém, nunca puniu ninguém, nunca sacrificou ninguém. Por isso é que no esmiuçamento nós já tivemos a oportunidade. Deus nunca criou, porque tudo já existia. Ele só fez com que despertássemos no momento em que Ele achou conveniente. Isso é uma outra questão que eu não vou entrar nela agora. E nunca havemos de ter fim, porque nós somos eternos, tanto quanto Deus. Só que para que a humanidade entenda isso, a humanidade vai ter que evoluir pelo menos uns 3, 4, 5 mil anos para entender o que eu estou dizendo agora com relação de que Deus nunca criou e Deus nunca criará. Deus apenas sustenta tudo dentro do onisciente, do onipresente e do onipotente. Ele sustenta. Quando Jesus nos disse, meu Pai trabalha e eu também trabalho, o que Deus faz? Sustentando tudo aquilo que é nada mais, nada menos do que Ele, sustentando-nos por toda a eternidade. Nós nele vivemos. Nós
no Pai, existimos por todo e sempre. Mas para entender isso, a pessoa vai ter que evoluir. Então não existe fatalidade, e sim lei natural no processo evolutivo. Existem leis que, infringidas, o indivíduo repara. Não para o bem de Deus, porque Deus é inatingível. Deus é o incriável. Deus é incriável e o incriável. Deus é inatingível. Não achemos que nós conseguimos atingir Deus com as nossas atitudes ignorantes, porque nós não conseguimos. Deus está além de tudo que nós imaginamos, além dos conceitos humanos. Tudo que existe é conceito humano de acordo com a nossa evolução, que não deve ser levado em consideração de acordo com toda a eternidade. Seria o mesmo dizer que Deus é espírito. Isso seria uma ignorância muito grande. Porque Deus é constituído de uma matéria, vamos dizer assim, para simplificar. Mas daqui a pouquinho você vai ver que eu vou mudar isso aqui. Deus é constituído de uma matéria que todos os seres, por toda a eternidade, nos universos e nas dimensões, desconhecem que tipo de matéria é esta. Agora, eu posso dizer uma outra frase? Deus não é constituído de matéria nenhuma, porque Deus está além da matéria. Deus é constituído de uma outra propriedade, que nós nunca ficaremos sabendo. Nunca! Então vem aí o despertar no princípio inteligente, quando fomos criados simples e ignorantes, mas propensos ao bem. Ora, tem uma contradição aí que as pessoas não conseguem raciocinar. Nós não fomos criados simples e ignorantes? Mas que qualidade é essa que já foi agregada em nós como propensos? Se nós fomos criados simples e ignorantes, mas propensos ao bem. Não, nós não fomos criados simples e ignorantes, mas propensos ao bem. Esse propenso é a centelha de Deus que nos despertou dos reinos anteriores, os quais nós nos encontrávamos antes de sermos despertados para adentrarmos ao nível de simples e ignorante. Aí sim, essa centelha passou a fazer parte do propenso ao bem. Mesmo assim, nós temos que analisar se nós fomos agraciados com a faculdade do propenso, por que não fomos agraciados com a faculdade propensas também para o mal,
Então, esta frase propensa é relativa, que não pode ser admitida de uma certa forma, sem uma análise mais profunda, mas que por enquanto ainda não existe ser na face da Terra que a analise, porque a evolução aqui na Terra ainda não condiz a análise tão profunda dessa propriedade. Nós não fomos criados simples e ignorantes? Basta. Para que usar o propenso? Então, a fatalidade. Não existe fatalidade. Não existe fatalidade. Nós vamos continuar nesse assunto. É lei de causa e efeito. Ação e reação. É lei natural. É um processo evolutivo natural. Não existe fatalidade. E sim, leis natural pelo fato de nós termos infringido no passado os desígnios das leis divinas. Mas vamos dar sequência nesse assunto no próximo vídeo.